Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco e no vídeo de hoje, dando sequência, na minha experiência na Umbanda, é mais um relato que eu trago aqui para vocês. E no relato de hoje, gente, vai ser o seguinte: pais de santos que seguram o médium no terreiro pelo medo. É bastante interessante isso, né? Porque por que segurar o médio pelo medo, né? Bom, no terreiro que eu me iniciei, tinha muito isso. Eu cheguei a presenciar, inclusive isso também foi me falado, tá? Quando eu falei que eu não queria mais, foi me falado todo esse monte de besteira, esse monte de bobagem. E é o seguinte, eu sempre ouvi dizer, bem antes de eu começar a frequentar, um centro, ou melhor, o terreiro de Umbanda, eu sempre ouvi dizer, assim, de uma forma geral, que quando você entra para o espiritismo, você não pode sair, você tem que morrer dentro do espiritismo. Eu sempre ouvi isso, gente. Eu cresci ouvindo isso. E no terreiro de Umbanda também não foi diferente, né? Eu fui fazer uma visita, acabei gostando, acabei ficando, enfim. Depois aquele processo todo, Entrei para o desenvolvimento e por aí foi. Bom, é, essa questão do medo, eu acho que diante de tudo que eu passei, diante de tudo que eu vi dentro do terreiro de Umbanda que eu frequentava, gente, é, tinha muito isso, sabe? Eu cansei de ver médicos que não queria mais frequentar e os pais de santo falavam: você não pode parar, a sua vida vai dar tudo errado, vai virar de ponta cabeça, você não pode abandonar, você tem que vir, mesmo contra a vontade. Olha só que absurdo um negócio desse, né? Você não está feliz numa determinada religião, você não pode sair porque sua vida vai virar uma bagunça, sua vida vai andar tudo para trás, vai dar tudo errado. Olha que monte de besteira, né? Eu ouvi isso, é, os pais de santo falarem isso para os médiuns, né? E aí, gente, eu comecei a analisar aquilo, eu falei, gente, como assim? O médium não pode sair do terreiro porque a vida vai virar de ponta cabeça, as coisas vão dar errado, como assim? Sabe? Eu não conseguia entender, gente, isso não entrava na minha cabeça, sabe? Você ser obrigado a frequentar um terreiro e você não poder sair porque a tua vida vai virar de ponta cabeça. É, chegou um momento, quando eu me desenvolvi também, no começo, assim, do meu desenvolvimento, eu fui até desenvolver. Quando eu desenvolvi, quando eu comecei a trabalhar, como médium, dar consulta para as pessoas, era muito gasto, sabe, gente? É gasto com bebida, para os guias, pinga, velas, charuto, champanhe, sabe? Então, assim, tinha a bebida dos guias que eles usavam ali para trabalhar e tinha também que comprar vela para fornecer, para os consulentes que ia, então, passar com uma consulta, com o guia do médium incorporado. Então, pela questão do lado financeiro, chegou um momento que eu falei, eu não tenho mais condições de ir, porque eu não tinha, gente, eu não tinha renda, não tinha como ter dinheiro toda semana para comprar aquele monte de vela para dar, assim, para passar, para os consulentes durante a consulta. Então, eu comecei a ficar um pouco desanimada com isso, porque eu não tinha condições de manter a frequência no terreiro,
por conta de não ter também condições financeiras de estar comprando os materiais para trabalhar. Cheguei nos pais de santo e falei, eu falei, olha, eu não tenho condições de comprar vela, eu não tenho condições de comprar isso, comprar aquilo, e não tinha mesmo, sabe, gente? Não tinha porque eu trabalhava por conta, né? Tinha um ateliê de costura, e eu não ia também tirar dinheiro da conta da casa para poder comprar material para trabalhar no terreiro, fazendo bem para os outros e me ferrando, né, na minha necessidade. Eu não ia fazer isso. Eu sempre achei isso uma injustiça, sempre achei isso errado, sabe? Eu acho que para você fazer a caridade ou fazer alguma coisa para alguém, você tem que estar bem, sabe? Qual é a sua situação financeira? Você é próspera, você tem condições, o dinheiro que você emprega naquilo não vai te fazer falta, sabe? Eu sempre achei errado um negócio desse. O médium não tem condições de comprar uma vela e os pais de santo ainda falavam que se abandonasse o terreiro, a vida ia virar de ponta cabeça. Mas olha, gente, mas tem fundamento um negócio desse, sabe? Eu cheguei e falei, eu não vou vir mais por conta de não ter condições de comprar, sabe? Comprar o material. E sabe que os pais de santo me falavam? Que era uma prova que os guias estavam me testando para ver se eu tinha persistência de continuar no trabalho. Uma vez que eu ia no trabalho, porque também já aconteceu isso, viu? Eu participar do trabalho, entrar lá para trabalhar e atender aquele monte de gente, não ter condições de comprar vela, materiais ali para os guias e tudo, e também os pais de santo não fornecer, né? Então não queria que o médium saísse da casa, mas também não contribuía, né, com o médium no sentido de material de trabalho, vela, charuto, cachaça, por aí vai, sabe? Então era uma coisa que eu nunca conseguia entender. Você não pode sair, os pais de santo também não te ajudavam com os materiais, e você ali, diante do trabalho, incorporado com o seu guia, não ter um charuto, não ter uma champanhe, não ter um cigarro, sabe? Não ter vela para distribuir para assistência. Chegava no fim, gente, eu comecei a achar aquilo tudo uma palhaçada, porque eu ia lá, recebia os meus guias. Quando eu tinha dinheiro para comprar o material, eu não tinha dinheiro para comprar vela para trabalhar. E os pais de santo também não cobria isso. E ainda falava que eu não podia abandonar porque minha vida ia virar de ponta cabeça. Eu fiquei pensando, gente, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, mas não tem sentido um negócio desse. Eu cheguei aí, gente, assim, mesmo sem material de trabalho, assim, mesmo sem vela para distribuir para assistência, né? Eu cheguei aí, mas o material de trabalho dos meus guias eu conseguia comprar, conseguia manter. O que era difícil para mim era a vela, porque ia muitas velas, né? Para aquele monte de gente lá. Eu comecei a pensar, a questionar, eu falei, gente, mas isso não está certo, né? Como que eu vou num trabalho e eu não tenho material para trabalhar, né? Eu lembro que uma vez, algumas vezes, né, os pais chegaram em mim e falaram, não, você vem e a gente dá o que os seus guias precisar. Tá, eu ia, sabe, gente? Eu ia e passava vergonha, porque eu não tinha vela para distribuir, e os pais de santo também, quando a pessoa ia pedir, os pais de santo falavam que também não tinha. Mas não é uma palhaçada um negócio desse? Eu achava aquilo, gente, um horror, uma palhaçada, uma patifaria, uma bagunça, sendo que eu também passava vergonha, né? Porque não tinha material. Enfim, falei então para os pais santos que eu não ia mais. E eles falaram que a minha vida ia virar de ponta cabeça se eu abandonasse o terreiro. Eu fiquei pensando, gente, eu falei, ai, quer saber, eu não vou mais. Eu fiquei desanimada, sabe? Eu comecei a diminuir minhas frequências no terreiro, né?
E assim foi, gente. Conforme eu tinha dinheiro, eu comprava um pouco de vela e ia, sabe? Eu falei, o que que eu vou fazer, né? Para não abandonar, porque eu tinha medo, né? Uma vez que era falado para mim que se eu abandonasse, a minha vida ia virar de ponta cabeça. E assim eu fui levando, e, e até que chegou um dia, esse relato eu vou deixar bem no final de toda a minha experiência na Umbanda, mas só para vocês entenderem, né? Chegou um dia que o meu próprio Exu me tirou do terreiro, né? E ele me tirou do terreiro e a minha vida realmente virou para muito melhor, sabe? Uma vez que eu estava dentro de um terreiro, eu tinha tido muitos problemas no início do meu desenvolvimento. E estava com problema também depois de desenvolvida, trabalhando como médium, né? E, enfim, gente, era um problema atrás do outro. E a questão financeira também era a pior que tinha, porque sem condições não tinha como trabalhar, né? Então, como eu falei, chegou uma vez que o meu próprio Exu me tirou do terreiro e minha vida virou para melhor. Eu nunca mais eu tive perturbações espirituais, eu nunca mais tive, sabe, gente, aquela atrapalhação toda. Minha vida era toda atrapalhada pelo lado espiritual, né? Eu ia fazer o bem para os outros, mas eu estava sempre me ferrando. A minha vida não ia para frente, as coisas davam errado, não tinha material para trabalhar, o lado financeiro era péssimo, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma vela e por aí ia. Então, eu saí, quando o meu Exu me tirou do terreiro, eu simplesmente fiquei na minha, né? Eu não tirei mais porque ele me tirou. E ele falou comigo e me tirou. Eu entendi o que ele falou e eu respeitei e eu nunca mais fui. E a minha vida virou para melhor. Então, eu acho que essa coisa de se tentar segurar o médium dentro do terreiro pelo medo é tudo uma palhaçada. Eu acho que você não tem que sentir medo de nada. Eu falo por experiência minha, a minha vida não virou de ponta cabeça. Eu tive paz, eu tive muitas coisas boas e minha vida começou a andar, sabe? Então eu acho o seguinte, não tem essa de não poder sair porque você está com medo, porque o Pai de Santo segura você pelo medo. Gente, não tenha medo. Se você não está bem, se você não está feliz, se o terreiro não corresponde à sua expectativa, saia, abandona, larga isso. Sabe, ninguém é obrigado a ficar no lugar que não queira, entendeu? Isso daí é conversa para boi dormir, você não poder sair porque tua vida vai virar de ponta cabeça, mas, gente, mas é patético, é ridículo um negócio desse, sabe? Não acredita nisso, gente, isso daí é conversa para boi dormir, é uma forma de segurar o médium no terreiro, sabe para quê? Para gastar, e com isso vai tirando o dinheiro do médium, a mensalidade da casa, é, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, é trabalho que estão fazendo para você e por aí vai, né? Ou seja, o médio acaba sendo uma fonte de renda dentro do terreiro. Então, não é interessante os pais de santo perderem esses médios, sabe? Porque eu cansei de ver isso. Uma hora eu tinha que comprar guia, outra hora porque alguém fez um trabalho, precisa de tanto para desmanchar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e esse negócio ia longe e paga mensalidade, sabe, gente? Então, analisa com calma, sabe? Não se prenda ao medo. O medo aprisiona. Coloque isso na cabeça de vocês, sabe? O medo, ele aprisiona a gente. E eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, nada que não esteja de acordo. É a minha opinião, é a maneira que eu vejo, uma vez que eu também passei isso na pele, dentro de um terreiro de Umbanda. Então, eu acho que ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, ninguém é obrigado a nada. Você tem que ficar no lugar que você se sinta bem, tem que te fazer bem. E a partir do momento que isso não te faz bem, não te completa, não tem por que você ficar. Então, jogue tudo para o alto e saia sem medo, sabe? Saia sem medo, com a consciência tranquila
e olha para frente, bola para frente. Vai procurar o que te faz bem, vai procurar o que te completa. Não deixe ficar prisioneiro em tudo na sua vida pelo medo. Não tenha medo de nada, tenha coragem. Sabe, eu vejo que isso falta muito nas pessoas, falta muito coragem. As pessoas se deitam diante de uma situação como essa por medo. Medo de quê? Medo de. Fala pra mim, gente, medo do quê? Sabe? Eu não tive medo de nada, eu simplesmente larguei tudo e pronto, sabe? E é isso, a minha vida virou e virou para melhor. Então, não tem que ter medo de nada. Siga a sua vida, vá para frente, olhe para frente. Uma coisa não te completa, não tem por que ficar, tá? Eu acho que eu fui bem clara neste vídeo e espero que todos vocês tenham entendido. E para vocês aí, ó, que é da Umbanda, antes de me criticar e de vir falar abobrinhas aqui, me xingar e tudo mais, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção nos meus relatos. Acompanhe a minha playlist aqui, onde eu falo a minha experiência na Umbanda, sabe? Vocês pegam um vídeo, assiste, aí fala um monte de besteira, um monte de asneira. Seja inteligente, separe uma coisa da outra. Eu estou relatando a minha experiência, sabe? Será que é difícil entender um negócio desse? É difícil separar, é difícil entender as coisas? É a minha experiência, é o que eu passei dentro de um terreiro de Umbanda. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês colocam muito confete, sabe? Você só vê o lado bonitinho. Presta atenção nas coisas, gente. Acorda para a realidade, acorda para a vida. E saiba, seja inteligente, deixe de ser burro, de ser burra, sabe? Veja as coisas pelo lado da maneira que tem que ser vista. É a minha experiência. Aprendam a separar e observar. Aprenda a separar uma coisa da outra, tá? O que eu trago aqui, o que eu estou trazendo, é tudo que eu passei dentro de um terreiro de Umbanda. E é isso, gente. Então esse relato chega ao final. Beijo.